Capítulo 33 e último deste livro incrível. Façam uma ótima audição. Uma conspiração internacional. A Carta para a Humanidade, proclamada por Marco Polo, continuava provocando uma reação em cadeia, gerando impacto mundial nas semanas seguintes, sensibilizando pessoas de todas as culturas. Palestinos e judeus começaram a ser mais solidários uns com os outros. Imigrantes na Europa e nos Estados Unidos começaram a se sentir mais seguros, pertencentes à família humana no país que os hospedava. Crianças, jovens e adultos que nunca fizeram higiene mental e emocional começaram a praticar o DCD e a mesa redonda do eu. Professores começaram a exaltar seus alunos em público e corrigi-los em particular. Pais começaram a entender que toda mente é um cofre. Não existem filhos impenetráveis, mas chaves erradas. Lucas estava impressionado com todo esse movimento. Ele estava jantando com o pai e Sofia num restaurante francês. Milhões de pessoas admiram você, papai. O mérito não é meu, filho, mas das ferramentas da mente brilhante que estudei. E depois de fazer esse comentário, disse com ar de tristeza: mas infelizmente, devido aos atentados, não tive tempo de estudar alguns aspectos relevantes da personalidade de Jesus. O que faltou estudar? Indagou Lucas curioso. Muitos aspectos, entre eles a sua fascinante capacidade de liderança. Por exemplo, como ele, por meio dos alunos que só lhe davam dores de cabeça, mudou a história da humanidade. Ele não fez isso através dos códigos que estudamos? Indagou Sofia. Sim, mas uma coisa é conhecer os nutrientes intelectuais e emocionais. Outra é saber como ele cozinhou esses nutrientes, como eles os serviu para seus alunos, como foram digeridos e assimilados por eles. Em outras palavras, como treinou a emoção e o intelecto daqueles galileus incultos, agitados, impulsivos, intolerantes e os transformou em mentes inovadoras e empreendedoras. Lucas, ao ouvir as palavras do pai, abriu um sorriso e instigou-o. Poxa, pai, esse estudo deve ser interessante. Por que não retorna a Israel? Como assim, meu filho? Indagou o pai surpreso. É importante estudar essas facetas da mente de Jesus. Dê esse presente para mim e para Sofia. Iremos com você estudar o maior educador da história, o maior líder que já existiu. Eu adoraria, expressou Sofia corajosamente. Quem sabe descobriremos ferramentas para ajudar a educação clássica, que se tornou especialista em formar repetidores de informações, não mentes pensantes. Marco Polo olhou para os dois, não acreditou na proposta, deu uma leve risada e lhes disse: vocês só podem estar brincando. Não é seguro. Vamos, doutor Marco Polo, coragem! Agora seus inimigos estão atrás das grades. Mas pode haver outros extremistas que ainda não foram presos. Depois que se perde o chefe da matilha, os lobos se dispersam, afirmou Sofia. Lucas sugeriu: podemos ser discretos. Marco Polo pensou. Colocou um pedaço de legume flambado na boca. Refletiu novamente e, abrindo um sorriso, como há muito não fazia, sugeriu: se formos os três discretamente, sem debates, alardes, nem celulares, é possível. Excelente, disse Sofia, abraçando-o antes de completar. Meu Indiana Jones. Você está diferente, Sofia, disse Marco Polo curioso. O vírus da aventura que corre em seu cérebro me infectou, meu amor, retrucou ela. Neste momento, apareceu o mais improvável garçom, que com um francês arrastado lhes disse: Marco Polo, me disponho a acompanhá-los para protegê-los. Marco Polo e Sofia olharam espantados e a uma só voz exclamaram: Oscar? Pois não, senhores, eis o homem que ajudou a salvá-los.
Era verdade. Oscar, como habilidoso hacker, ajudara o FBI a encontrar Marco Polo. Havia enganado o serviço de inteligência do órgão, dizendo que era o principal assessor do pensador. Sinto muito, Oscar. É muito perigoso, disse Marco Polo. Mas não tenho medo. Além disso, o projeto exige discrição, atalhou Sofia. Mais discreto do que eu? Impossível. E por que não, papai? Oscar ficou mundialmente famoso por suas tiradas. Todos na clínica onde eu estava internado o amavam. Marco Polo esfregou as mãos na cabeça. Promete que irá seguir as ordens? Sim. Promete que tomará seus medicamentos? Sim. E se eu tiver um surto psicótico, prometo que vou querer ser um pipoqueiro. Não Einstein, nem Freud, nem você, Marco Polo. Aliás, os pipoqueiros são mais interessantes. Todos caíram na risada. E assim toparam fazer mais uma incrível e arriscada jornada. Acreditaram que dessa vez sua viagem seria tranquila. Ledo engano. Nem imaginavam que tremendas intempéries e terremotos emocionais os atingiriam, pois distante deles, em outro estado americano, uma reunião de emergência estava sendo realizada numa sala suntuosa. O caso Marco Polo era o centro da pauta. Nas paredes da sala havia quadros caríssimos, alguns valendo dezenas de milhões de dólares. Entre eles havia um Picasso, um Rembrandt, um Rafael, um Tarsila do Amaral, um Frida Kahlo. 10 homens engravatados estavam reunidos ao redor de uma mesa belíssima de mogno. As cadeiras eram estofadas. Café, uísque, caviar e outros petiscos caros deveriam fazer os magnatas relaxar, mas não conseguiam. Todos estavam ansiosos, tensos, irritadíssimos. O líder do grupo, de cabelos grisalhos, um dos homens mais poderosos do mundo, aguardava as notícias ansiosamente. Senhor, essa seita de malucos não conseguiu exterminar Marco Polo. Esses loucos falharam, bradou o líder bufando de raiva. Imediatamente bateu forte na mesa, fazendo com que seu copo de uísque caísse no chão e se estilhaçasse. Um garçom entrou na sala para pegar os cacos de vidro. Senhor, deixe-me limpar isso. Mas foi interrompido com estupidez. Saia daqui, esta reunião é secreta. Em seguida, num ataque de fúria, disse para seus asseclas, seus cegos assessores: eu sabia que esses inquisidores eram estúpidos. Tinha convicção de que seriam ineficientes. Se estivéssemos à frente, nós teríamos silenciado, disse seu chefe de segurança. E por que deixaram por conta desses amadores acabarem com Marco Polo? Porque seria melhor para sua proteção, expressou um deles, gaguejando. O mega empresário o sentenciou em meias palavras. Para minha proteção? Você está fora. Mas, senhor, queríamos poupar a sua imagem, suas companhias. Saia desta sala, você está fora do caso, bradou. Enquanto o homem saía, acrescentou: Marco Polo se fortaleceu com sua carta para a humanidade. Eu odeio esse crápula, mas ele pagará muito caro por todas as dores que me causou. O senhor acha que Marco Polo vai se posicionar contra o seu projeto? Não tenho dúvidas. No passado, quando era um simples e anônimo psiquiatra, combateu os efeitos colaterais de um antidepressivo, me fazendo perder bilhões de dólares. Imagine agora que é um líder mundial. Qualquer opinião desse verme gerará um estrago na companhia. E depois de dar um suspiro prolongado, contraiu os músculos da face, socou novamente a mesa e declarou como um deus: mas nada me impedirá de alçar voos mais altos que Warren Buffett e Bill Gates. E levantando-se, afirmou para os céus: serei o homem mais poderoso do mundo. Fascinados, todos o aplaudiram entusiasticamente. Em seguida, um cientista presente nessa cúpula das trevas, que recebia espantosos $500 mil anuais,
Como chefe de pesquisa, colocou combustível no delírio de grandeza de seu patrão. A molécula da felicidade o tornará senhor do mundo. Dê-nos a ordem que em 24 horas Marco Polo será assassinado, disse outro líder da segurança. Não seja estúpido, desconhece a história? A Inquisição formou mártires, Joana d'Arc, Giordano Bruno, Galileu e outros são mais conhecidos por terem sido queimados vivos ou ameaçados pela fogueira do que pelas suas ideias. Se Jesus Cristo não tivesse sido martirizado, não teria tanta fama. Marco Polo é conhecido por mais de 320 milhões de pessoas. Se o assassinarmos, será um mártir, um fantasma que nos assombrará. Seus estúpidos códigos da felicidade se expandirão no tecido social, colocando nosso projeto em xeque. Mas qual é o plano, Senhor? Disse um dos executivos. O poderoso psicopata deu uma risada irônica e explicitou de forma subliminar seu plano: crucificar Marco Polo. Como? Disseram atônitos todos os membros. Perplexos? Por isso jamais conseguirão ser tão poderosos quanto eu. Não basta ser inteligentes, têm de ser gênios. E depois de uma pausa, fitou seus asseclas e explicou de forma draconiana. Há 2000 anos, os romanos crucificavam os corpos. 1500 anos depois, a Inquisição queimava os corpos. E hoje, na era digital, como eliminar um líder ou uma celebridade? Crucificando sua reputação, fazendo a inquisição de sua ética. Atiraremos o pensador, o psiquiatra e o pesquisador no lixo da história. Os homens aplaudiram a suprema intelectualidade do mega empresário. Mas como fazer isso, Senhor? A era digital constrói e destrói mitos. Mas essa é a tese de Marco Polo, disse um dos presentes. Exato, vamos nos apropriar de sua tese para sabotar seu cérebro. Mas como sabotá-lo? Inquiriu o cientista. Ele não falou nada, apenas pegou sua caneta de ouro cravejada de brilhantes e escreveu em poucas palavras seu terrível plano. A reação foi uma só. Impressionante, o senhor é o gênio dos gênios, expressou o cientista. Marco Polo será o meu rato de laboratório. Veremos se seus códigos da felicidade poderão ajudá-lo, disse dando gargalhadas, e com o ego superinflado se autopromoveu. Vocês têm razão, sou o gênio dos gênios. O poder sempre foi viciante e asfixiante. Por poder, as pessoas vendiam a própria paz, destruíam seus princípios, jogavam no lixo sua moral, corrompiam seus valores, traíam sua saúde física, assolavam a própria saúde emocional, abandonavam os filhos, o romance, os amigos. Mas agora, a sede de poder chegara a patamares inimagináveis. De repente, um dos presentes, salivando sentimento de vingança, disse algo muitíssimo preocupante. Ah, Sofia, Sofia, finalmente a terei de volta. Você se curvará diante de mim como uma escrava resgatada pelo seu senhor. E também deu uma longa gargalhada. Fitando seu poderoso chefe, acrescentou: é uma honra servi-lo, senhor. Marco Polo não imaginava que seus piores inimigos ainda estivessem em ação. Ele continuaria a estudar as habilidades do homem que dividira a história da humanidade. Com menos de 2 anos, Jesus já era perseguido de morte. Na adolescência, trabalhou com as ferramentas que um dia iriam destruí-lo: madeira, martelo e pregos. Quando adulto, previu a própria morte de forma cirúrgica. Foi negado pelo mais forte e traído pelo mais culto. Além disso, teria de manter a lucidez e a empatia ao ser pendurado sobre o madeiro. Quem poderia sobreviver a esse caldeirão de estresse? Marco Polo ainda estudaria a resiliência e a capacidade de superação do homem que dissera que as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Da mesma forma,
não haveria um hotel, uma casa ou um apartamento onde esse pensador das ciências humanas pudesse reclinar sua cabeça em segurança. Nenhum outro homem e cientista social foi tão perseguido e precisou aplicar as ferramentas que descobrira. Mas ele era imperfeito e frágil, e ainda tinha de cuidar da integridade de Sofia, Lucas e Oscar. Eles formavam um quarteto de rara inteligência, coragem e bom humor. Sobreviveriam?